Olá! Você tem a sensação que as pessoas estão cada vez mais ansiosas? Você já passou ou conhece alguém que teve uma chamada crise de ansiedade? Você sabe identificar o que é uma crise de ansiedade e por que uma pessoa tem isso? Eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês para entender o que é a crise de ansiedade, o que acontece no nosso corpo que faz uma pessoa ter uma crise de ansiedade. É, eu acho que falar sobre ansiedade é um tema que é muito amplo e vão exigir vários vídeos para a gente poder ir conversando e entendendo melhor o que é essa ansiedade que tanto nos aflige, né? Mas eu acho que é importante compartilhar com vocês que um dos lugares, além daqui do consultório onde eu trabalho, eu também atendo numa unidade de pronto atendimento. Ela é uma UPA. Todo mundo já viu falar de UPA, que é atendimento 24 horas, de urgência e emergência. E as demandas que mais chegam para mim lá, enquanto psicólogo, são as crises de ansiedade. Pessoas que chegam reclamando de uma sensação de aperto no peito, uma sensação de falta de ar, taquicardia, o coração acelerado, a pessoa começa a suar a mão, tem dificuldade para dormir, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. As pessoas sempre chegam lá dizendo assim, eu acho que eu tô com um problema no coração, eu acho que eu vou morrer. Ou elas estão com medo de morrer, ou elas acham que vão ter um problema cardíaco. Ou as duas, ou acham que vão morrer por causa de um problema cardíaco. E é muito interessante, porque muitas dessas pessoas nunca imaginou que pudesse ser uma crise de ansiedade que elas estão sentindo. E aí ela vai, passa por avaliação médica, é feito todos os procedimentos médicos para realmente verificar que não há nada no corpo biológico, mas ela sente o sintoma e aquele sintoma é real. Ela não está fazendo de conta que ela tá com falta de ar. Ela não está fazendo de conta que o coração dela está acelerando. Ela não está fazendo de conta que ela está suando. Ela realmente está. Mas e quando a explicação não está no corpo biológico? Aí a pessoa fala, mas como assim? Do nada isso surge. Mas é importante a gente poder pensar que a nossa mente e o nosso corpo, eles estão em sintonia. O que acontece no nosso psicológico reflete no nosso corpo físico, no nosso corpo biológico. Então, se há algo acontecendo na nossa mente, no nosso mundo emocional, isso vai refletir no nosso corpo. E a crise de ansiedade, ela é uma forma de materialização de algo que está acontecendo dentro de nós. E por que ela acontece, né? É importante a gente pensar que a ansiedade, uma crise de ansiedade, está sempre, praticamente 100% dos casos, está associada a uma sobrecarga emocional. O que é uma sobrecarga? Quando algo está pesado, quando eu estou guardando muita coisa, quando algo não está fazendo bem para mim. Normalmente, para os pacientes conseguirem entender o que está acontecendo com eles, que está gerando aquilo, eu gosto de dar um exemplozinho bem simplesinho para a gente poder entender. Por exemplo, quando a gente come uma comida que não nos faz bem, por exemplo, você come uma comida que está estragada, o que o teu corpo vai fazer? Aquilo não faz bem para o teu corpo metabolizar e absorver aquilo. Ele precisa colocar para fora, não é verdade? Aí a pessoa acaba passando mal, ou ela acaba vomitando, ela acaba tendo diarreia, enfim. O corpo dá um jeito de colocar para fora aquilo que não faz bem para ele, certo? Emocionalmente é a mesma coisa. Se a pessoa vivenciou algum estresse, se a pessoa passou por algum tipo de situação que está sobrecarregando ela, alguma situação emocional, e ela tem dificuldade em colocar para fora isso que ela está sentindo. Por exemplo, alguém no trabalho falou uma coisa que ela não gostou e aí ela engoliu aquilo e não falou. E aí aquilo ela foi guardando. E junto com aquilo, ela teve um desentendimento com o marido. E ela também não falou com o marido sobre aquilo. Não conseguiu falar sobre aquilo que ela estava sentindo. Guardou também. Aí uma colega, amiga dela, falou uma coisa que deixou ela chateada.
e ela não conseguiu falar sobre aquilo que estava deixando ela chateada. Percebe? Várias coisinhas pequenas que a pessoa vai guardando dentro dela. Só que aí é a raiva, é a decepção, é qualquer outro sentimento ruim, a tristeza, que ela vai guardando dentro dela, e ela vai guardando várias coisas que ela não vai externalizando, não fala sobre aquilo. E aí ela vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. E é como se a via saudável da gente colocar para fora o que a gente está sentindo é através da palavra. Porque, por exemplo, uma pessoa me chateou. Eu preciso conversar com essa pessoa sobre o que aconteceu. Mas, de fato, às vezes a gente tem dificuldade em falar sobre isso. E aí a gente vai guardando, vai guardando. E aí, o que acontece? Só que aquele sentimento ruim não faz bem para o nosso corpo. Nosso corpo precisa encontrar uma maneira de colocar para fora isso que a gente está sentindo. E aí vem os sintomas ansiosos. É como se fosse uma maneira que o corpo encontra de colocar para fora aquilo que não saiu pela via saudável, que a via saudável é através da fala. Quando eu falo, eu externalizo aquele sentimento, eu torno aquele sentimento vivenciado, e aí aquilo não fica mais me fazendo mal. Mas se eu vou guardando as coisas dentro de mim, isso vai gerando uma sobrecarga emocional a ponto de que eu começa assim, vai dando aquela sensação de aperto do peito, aquela angústia, o coração vai acelerando, vai faltando ar, meu Deus, é como se fosse assim, o corpo dizendo pra você, pelo amor de Deus, coloca pra fora. E aí, como você não coloca através da fala, o corpo torna sintoma. E aí, por isso que não adianta se entuchar de remédio, porque não vai resolver o problema. Porque o remédio ele vai até atenuar o sintoma, mas o que está gerando o sintoma não é resolvido. E aí a pessoa só vai guardando, vai acumulando e acumulando cada vez mais coisas. E o que vai resolver isso? Não vai resolver, só vai piorando cada vez mais. Então, e aí vai misturando os sentimentos todos ali dentro da mente. E aí quando você vê, tá com pensamentos, e aí você está distorcendo as coisas, e aí está cada vez mais difícil. Então, dito tudo isso, o que é importante a gente pensar? Que bom que tem tratamento, que é possível você buscar ajuda. Se para você é difícil falar sobre as questões que você está vivendo, sobre as questões que estão mexendo com você, não é sinal de fraqueza nenhuma você procurar um atendimento profissional. Pelo contrário, só os corajosos que procuram ajuda, né? Porque quem não tem coragem, ele fica guardando tudo para si. Quem é corajoso procura ajuda. Então, se você sente essa sensação de angústia, se você está sentindo todos esses conflitos, esses pensamentos dentro de você, você precisa procurar ajuda profissional, porque o profissional vai poder te ajudar e vai poder te acolher e direcionar de que maneira você pode estar melhor elaborando isso que você está sentindo e aprendendo a colocar mais para fora isso que você tem e que você sente. Porque assim você vai conseguir lidar melhor com a vida e com as coisas que acontecem. O que você acha? Você já conhece, já passou por uma situação dessa? Fala comigo, me conta como foi para você, como que você reagiu. Vai ser uma alegria poder estar compartilhando e falando com você e ajudando cada vez mais pessoas a conseguirem lidar com aquilo que elas sentem e com quem elas são. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.